Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos. Eu tô com... Pedro Quintanilha, é Marcos Eduardo. Marcos né? Eduardo, ninguém vai entender o Marcos. Quem é o Marcos? É o Marcos. Não, eu tô começando a criar uma intimidade, um relacionamento com a nossa audiência. Então você tem que chamar Dudu. Não, mas aí vamos com calma também, né? Marcos, né? Aí depois a gente Duduzeira vai pra Dudu. só pros mentorados. Só pros mentorados. Só os mentorados que pode chamar de Duduzeira. É muito bom, né? E hoje a gente vai estar falando sobre construção do futuro, né? Como que a gente consegue acelerar a construção do nosso futuro. Legal. Né? Uma coisa que a gente vê, né, que as pessoas elas têm muitos sonhos, né? Uhum. Elas pensam, elas desenham, elas planejam muitas das vezes o seu futuro, né? Uma vida melhor, uma construção de uma mudança, e muitas das vezes elas ficam sem conseguir, de fato, colocar aquilo em prática, sem, de fato, trazer aquilo para a realidade. É basicamente o que a gente vai estar conversando sobre isso, né? E aí, já para a gente estar conversando e começando esse bate-papo aqui, Pedro, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você já ao longo, né, da sua caminhada, ao longo desse período, você falou que era, né, você ainda é uma pessoa muito sonhadora, mas antigamente você era uma pessoa sonhadora sem ser executora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse período, né, e o que fez também, né, alguns passos práticos que fez você, de fato, pegasse aqueles sonhos, pegasse aquele futuro que você planejasse e que você planejava e que você colocou no papel, que você colocou de fato, né, em prática tudo aquilo. Show de bola. Ó, antes de começar a falar sobre o futuro e tal, e tarará, eu quero mandar um salve. Opa! Que agora o povo, meu irmão. Eu comecei a mencionar o pessoal no podcast, aí começaram a me pedir salve, entendeu? Eu vou mandar um salve para Priscila Nunes, nossa mentorada, que está construindo o futuro junto da Mentalidade Empreendedora dentro da Mentoria Makers, tá? Salve aí, Priscila, que escutou o último podcast e falou, você não falou meu nome. Tá aí, Priscila, registrada eternamente aqui no podcast. E Ricardo Riamonde, também, mestre da recorrência. 4 ciclos com a gente na mentoria e eu não citei ele no podcast, cara. Olha isso. Tá citado, então, salve Ricardo Riamonde, que também segue aí, construindo o futuro. Viu que eu fiz o link? Sim. Fiz o link já do tema com o salve, entendeu? Então fica aí um salve também, Ricardo Riamonde, Ilustra Pro, fera, nosso mentorado aí. Tá dito, tamo juntos, seguimos juntos, né? Ricardão tá com 4 ciclos com a gente, são 2 anos de acompanhamento, desde quando ele entrou na RR, depois mentoria e segue renovando com a gente. Então seguimos juntos, meu amigo. Bora pra cima, fazendo serviço pra fora do Brasil agora. Várias paradas top. O bicho tá, meu irmão, bravo, mano. Tá bravo. E vamos lá. Cara, futuro. Esse lance do sonhador é engraçado, Du. Porque eu lembro de uma história de uma parente nossa que um dia virou para mim e para Flávia, a gente juntos, né? E ela falou assim, e não é que ninguém acreditava em você? Uau. Né? Virou e falou isso, né? Aí eu, na hora, eu não entendi, né? Eu falei assim, não lembro disso, né? Nunca ninguém tinha me falado, né? Que não acreditava em mim. Então, pessoalmente. Não na cara, né? Não na cara, né? E aí, o próximo, né? A próxima fala, depois dela falar disso, né? Inclusive, essa fala foi uma coisa muito forte que me ajudou muito a me desprender sobre a questão de falar mal, né? Pessoas que falam pelas costas e coisas desse tipo. Eu tinha muita questão assim, interna, né? Por que será que vão pensar de mim e tal? E com essa conversa, né? Já aconteceu há anos isso, mas isso me marcou. Isso veio uma realização com essa conversa, né? Que foi o fato de que, cara, independente do que você acha, do que você fala, já vai ter gente falando de você, né? E de forma prática, né? Isso saiu ali, né, espontaneamente, né, depois de já ter percebido de alguma forma resultados naquilo que eu vinha fazendo, essa fala que veio acompanhada de uma outra coisa, que era e você era tão sonhador, né? Você era tão sonhador
né? E aí ela falou isso, né? Não é que ninguém acreditava em você, não é que, né, não acreditava em você, você era tão sonhador. E isso me traz para esse ponto que você levantou, né? Sim. O sonhador que não realiza, ele vira um desacreditado. Entendeu? Sim. O sonhador que não executa, que não coloca em prática, ele vira alguém que tem um eterno potencial, entendeu? Não tem crédito, né? Que não tem crédito, ou que de alguma forma as pessoas vão olhar, vão falar, mas por trás vão virar e vão falar, um sonhador, pô, tal, entendeu? Só que depois que o resultado vem, aí as pessoas dão um tapinha nas costas e falam, poxa, Sempre acreditei, você né? é um grande sonhador, né? Então existem dois tipos de sonhadores. Existem os sonhadores que não executam, ou seja, que nunca realizam, que não colocam esse sonho em ação, em prática. E aí, ele é o sonhador que na conversa vai ser, rapaz, fulano é um sonhador, hein? O tom é esse, entendeu? Pô, Du, aquele fulano lá, cara. Pô, sonhador. Esse é um. E o outro é o sonhador que realiza, que executa, que coloca em prática. Que pega aquele sonho, transforma ele em um plano de ação e vai pro jogo, e vai pro campo. E colhe resultados. Bons ou ruins, mas colhe resultados, algum resultado, né? Cara, fulano é sonhador, hein? Cara, sonhador, aí vem acompanhado de outra palavra. Visionário. Pegou? Sonhador, visionário. Ó, cara, meu irmão, é um baita sonhador. Então, você vê que o tom vai ser a mesma palavra, mas com tons distintos. E o que difere o tom? O resultado, né? O resultado. Se o cara colocou ou não colocou em prática. Então, de forma prática, o que faz, né, a gente deixar de ser o sonhador para ser o sonhador? É colocar em prática. É a gente conseguir pegar aquilo que é nosso sonho, transformar em um objetivo palpável, mensurável, né? Se você não assistiu o nosso podcast que eu falei sobre metas, é um bom caminho para isso. Então a gente fez um podcast falando só sobre metas, como que você pensa metas e tal. A chave está aí. A chave está em você pegar aquele sonho e começar, a partir daquele sonho, transformar ele num plano de ação. E galgar os passos na direção da conclusão disso, né? E durante muito tempo, né, e pegando o ponto que você me perguntou efetivamente, né, como que isso aconteceu comigo, né? Durante muito tempo, eu tinha um sentimento de que eu não sabia o suficiente, sabe? Eu já me esmerava em estudar, eu já ensaiava algumas coisas, em fazer algumas coisas, não tinha os resultados que eu achava que eu deveria ter, e olhava às vezes para o lado, via pessoas com resultados maiores, me comparava, e aí aquilo, ao invés de me gerar um sentimento assim de, pô, meu irmão, vou crescer mais e tal, gerava um sentimento assim de, pô, eu preciso aprender. Me falta aprendizado, me falta... eu tenho que aumentar aqui meu estudo, eu preciso estudar mais, né? O meu lugar de segurança eram os estudos. Olha que interessante. Por quê? Porque no estudo você não tem muito embate, né? Sim. Você não tem embate no estudo, né? A não ser a prova, né? A prova é um embate, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova, né? Por testar quê? o conhecimento. Porque a prova é um embate, né? É o embate do estudo, né? No empreendedorismo, o que é um embate? Né? O embate é você pegar aquilo que está no campo da ideia e levar para o mercado. Né? Então, esse é o embate, esse seria a prova. Qual que é a prova do empreendedorismo? Né? É você pegar aquele conhecimento teórico e colocar ele em prática, colocar ele em ação. E muitas pessoas eles não têm coragem de fazer isso. Né? Eu era alguém que achava que para colocar em prática faltava mais conhecimento. E aí fui parti numa jornada
de fazer isso, de buscar mais conhecimento. E foi aí que aconteceu um episódio que eu gastei praticamente um ano nesse episódio. Que foi um ano me preparando para me preparar mais. A gente, né, pelo fato de a gente já estar caminhando junto há muito tempo, a gente já sabe um pouco do que você passou. Mas traz um pouco disso, né, só trazendo um contexto para você, né, Pedro, ele ficou um ano fazendo cursos e treinamentos para entrar na pós-graduação e continuar aprendendo, né? E o resultado disso foi o quê? Foi que quando eu cheguei na pós, eu praticamente dava aula. Muito bom, muito bom. Isso aí me lembra na época da faculdade também, que eu fazia os cursos tudo online. E aí eu chegava na faculdade já eu ajudava meus amigos, porque eu já tinha estudado aquilo em casa, né? Exatamente, cara. Então, assim, não, de forma alguma denegrindo a pós. Sim, tá? sim. Foi muito boa, né? Principalmente por conexões que eu tive lá, né? Até porque também se você não tivesse feito esses treinamentos, você iria aprender aquilo que você tinha feito nos cursos. Na própria pós, né? Isso aí. E tiveram outras coisas que não estavam cobertas nesse treinamento que eu aprendi bastante na pós, principalmente questão de UX, UI, né? Porque minha pós foi em Marketing Design Digital, na SPM, né? Que, cara, é uma baita escola de marketing, talvez a melhor escola de marketing do Brasil. E assim... a dinâmica de todas as questões relacionadas à usabilidade, pensamento de estruturação de produto online, né? Foi um negócio muito legal, sabe? Foi muito legal. Acesso à bibliografia de fora, legal. Cases de fora, isso aumentou bastante meu repertório. Eu sou grato, sabe? Aquele tempo. E sou grato às interações que eu tive, aos professores. Tive a oportunidade, inclusive, de ter aula com um professor, que era um cara de SEO, que eu já acompanhava online o trabalho dele. E depois eu tive a oportunidade de ter aula presencialmente com ele lá. Foi muito legal nisso, né? Mas, cara, SEO, social media, toda a parte de analytics, tudo isso eu já tinha estudado, entendeu? Legal. Parte mais técnica, né? A parte de tráfego, né? Óbvio que eu não tinha o entendimento que a gente tem hoje, mas já tinha a base e estrutura disso antes. Então, assim... mas, enfim, o fato é que o problema não era a pós, né? Nem os cursos livres, porque são maravilhosos. O problema era a mentalidade que regia o que eu fazia, entendeu? Que era o quê? De sempre buscar mais conhecimento ao invés de pegar aquilo logo e botar em prática, entendeu? Legal. E aí foi quando eu rompi com isso. Cara, literalmente foi quando eu comecei a ter coragem de dar a minha cara a tapa, entendeu? Ter coragem de pegar uma oferta, uma proposta de valor, uma proposta comercial e colocar ela na internet. Para outras pessoas, entendeu? Em vários níveis, né? Então, de tickets mais baixos, né? Eu lembro uma vez, inclusive, de uma interação que eu tive com o Conrado Adolfo, né? Que, um cara que eu tenho muita gratidão também, foi um dos primeiros professores de marketing que eu tive. Em 2011 eu fiz a formação dele, né? Sim. De consultores. Então, assim, antes da pós-graduação, antes de tudo isso, e aí uma das interações, né, mais ou menos em 2013, né, com ele falou assim, cara, teu produto e tal, e até naquele momento eu não tinha colocado no ar, cara, olha que doido. Porque você já tinha contato com ele desde 2011. Aí depois 2012, 2013, não tinha botado o produto no ar ainda, entendeu? 2 anos ali, porque falta e tal. Aí eu falei, eu estruturei aqui e tal. Aí ele falou, e vai cobrar quanto? Eu falei, cara, eu tô pensando em cobrar 297. 297, já tinha o 7 na história lá, né? Hoje em dia a gente nem usa mais tanto 7, né? Mas era aquele modismo do 7 e tal. Aí, cara, 297 e tal. Ele, e por que você não cobra mais? Aí eu virei pra ele e falei, porque eu tenho medo. Aí ele, faz sentido. Que ela vai dizer, faz sentido. Se você tem medo, você realmente não vai conseguir cobrar mais, né? E aí, depois, né, passei a vender a 497, que era o próximo passo da coragem, né?
Primeiro o cara bota 297, aí vê que vende umzinho, vende outro, aí opa, aí ganha coragem, ganha confiança, bota 497. E aí, assim foi, né? Foi trabalhando, vendendo depois outros produtos, né? Como afiliado, produtos de outras pessoas. Isso era interessante também, porque eu vendia com veemência produtos de afiliado, às vezes de R$4.000. O próprio Conrado, né, que foi meu professor, depois eu virei afiliado dele, comecei a indicar produtos dele, eu vendia produto dele de R$4.000 com veemência, fazia vídeo falando, endossando, mandando comprar, entendeu? Só que o meu mesmo não tinha coragem. Doido, né? Sim. Negócio estranho, né? Mas era isso, não tinha coragem de cobrar R$4.000 num produto meu, entendeu? Naquela época, porque achava que faltava algo, entendeu? Ah, porque falta. Né? E isso foi um fator que foi me levando a partir do momento que eu fui rompendo, né, com isso, Sim. isso foi me levando a progresso. Cara, fui rompendo, fui quebrando. Só um ponto em relação a isso. Então você, de certa forma, chegou um momento que você teve consciência disso e clara assim, ou você foi, de certa forma, percebendo entre pessoas que estavam gerando resultado, pessoas que estavam avançando, e você, de certa forma, sentindo que não estava indo do jeito que você queria? Cara, eu acredito assim, consistência gera confiança. Consistência constrói confiança. Legal. É isso, sabe? Então, quanto mais a gente vai colocando a nossa cara a tapa, quanto mais a gente vai colocando ofertas na rua, isso vai ficando mais forte, você vai aumentando a tua confiança. Então, se você estiver vendo esse podcast e quiser escrever, escreve isso aí, ó. Consistência constrói confiança. Tá? Isso é algo poderoso para você pensar sobre essa loja. Então, quanto mais você oferecer, mais você ganha confiança, mais você vai caminhando, mais você vai avançando, e isso vai te abrindo possibilidades. Então, assim, o que faz você ter mais força, mais giro? É tempo de prática, é horas de voo, entendeu? Sim. Tempo de tela, né? O que é horas de voo num negócio digital? Horas de voo num negócio digital é horas de voo oferecendo produto ou serviço. É tempo falando. Se você é alguém você que é o cara que vai vender tua parada lá, é tempo vendendo, pô. E eu demorei para aprender isso. Por quê? Porque era assim, não, faz um webinar. Aí parecia, qual que era o sentimento? O webinar é uma tática de vendas muito utilizada para quem está colocando o primeiro produto no ar, tá? É uma excelente, talvez seja uma das melhores táticas para colocar um produto no ar. Inclusive, a gente tem o nosso plano de webinar, é uma estrutura que a gente montou, né? Os nossos assinantes da RR têm acesso, inclusive, a algo a mais, que é o desafio dos membros fundadores, que é uma estrutura completa para que a pessoa coloque aquele produto no ar em pelo menos 30 dias. Então, é um negócio bem dinâmico e tudo mais. Mas qual que é a parada que fica às vezes? É assim, ó. O webinar é um evento, é um negócio que, poxa, eu vou fazer uma vez no ano, entendeu? É mais ou menos esse o sentimento. Aí o cara demora um ano inteiro para fazer um webinar. Cara, aí vai lá e vende aí se frustra e sai do mercado. Sim. Entendeu? Ele acha que precisa estar tudo perfeito, né? Perfeito, tudo muito... Cara... Aí se você faz o seguinte, cara, eu vou fazer um webinar. Fiz. E agora? A semana que vem, vou fazer de novo. E depois, eu faço de novo. E mês que vem, faço outro. Só o tempo de voltar a estrutura ali e repetir. Sim. Só que isso, cara, às vezes, essa realização demora a cair, entendeu? A ficha da pessoa. Que o que ela precisa é de mais prática, mais horas de voo, mais tempo oferecendo o produto. Aí tem um outro caminho que ajuda a resolver isso e que vai tirando o cara desse campo do sonho para a execução, né? Que é o quê? É oferecer um a um a oferta dele.
é um jeito incrível, cara. Você... Só antes de você dar continuidade em relação a isso, eu queria só acrescentar também, né, a dinâmica da repetição, né? Eu acho que entender que a repetição ela faz parte desse aperfeiçoamento e desse processo, né? E aí eu lembro de uma vez de uma apresentação de um americano falando que ele estava contando o case que ele tinha feito 154 milhões de dólares de faturamento naquele ano, né, nesse caso no último ano daquela apresentação, e ele usou o webinar como estratégia de vendas. E ele fazia 2 webinars por semana e o webinar era exatamente a mesma coisa. Uau. A mesma coisa. Ele falou, cara, tinha dia que era o seguinte, tinha 2 pessoas online, ele fazia o webinar todo para as 2 pessoas. Ele contou que já teve caso de ter 2 ou uma pessoa e no meio aquela pessoa foi embora. E ele ficou sozinho na sala, e ele não tem mais ninguém aqui, foi embora. Mas no outro dia, né, nesse caso, dentro daquela data que ele tinha como processo, ele estava lá com 2, com 3, com 1, com 5, ao longo de um ano, fazendo a mesma coisa. E ele trouxe essa dinâmica, por exemplo, do músico, né? Tipo assim, cara, imagina aquele músico que tem aquele hit que ele tá há 20 anos tocando a mesma música, entendeu? E o cara, ele toca com gás. Só que para aquele músico, cara, aquilo já é algo... Já não é tão mais prazeroso, né, você tocar aquela música por 10, por 15 anos. Só que ele sabe que aquilo é fundamental para que aquela banda, né, no caso, tenha resultado, né? Então a pessoa faz com muita alegria. E aí ele trouxe essa dinâmica dizendo que ele acha boring. Ele fala, cara, eu entro, tem hora que eu falo, putz, cara, tem que entrar, eu tenho que falar as mesmas coisas, é tudo repetido. Só que quando ele inicia a webinar, ele fala que ele se transforma numa dinâmica de... Ele entra com gás, ele faz aquilo com muito prazer e, naturalmente, fez com que ele, dentro daquele período, né, de 12 meses, tenha faturado 154 milhões de dólares. Né? É para comer um churrasco, né? Opa! Dólar ainda, né? A gente não quero nem multiplicar por 5 para ver quanto que isso vai dar, entendeu? Vamos ficar só num 154 lá. Mas vai lá, pode dar continuidade. É isso, cara. Então, assim, o que faz o cara sair do campo do sonho para realização? É repetição, execução e repetição. Você matou a charada aí na parada. Então, cara, tem um produto, um serviço, tem uma oferta, uma proposta comercial, apresente ela para mais pessoas. Legal. Sabe? Às vezes a gente fica muito fixo no... Assim, ó, existe um caminho em marketing, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação, né? Um caminho, um processo. Se a gente pudesse simplificar esse processo, né? É o AIDA, né? Só uma base de marketing, né? É o básico, né? Mas se a gente fosse simplificar esse processo, seria me conheça, goste de mim, compre de mim. Né? O que é o me conheça, né? O me conheça, a gente está falando de ações que vão chamar a atenção e fazer com que essa pessoa se engaje em uma conversa. Beleza? Então, me conheça. Ações de anúncios, né? O tráfego pago, você levar as pessoas para um ambiente onde você vai interagir e conversar com elas. O goste de mim é a conversa em si. Né? Essa conversa ela precisa ser interessante, ela precisa gerar valor, ela precisa de alguma forma fazer com que a pessoa se conecte e queira continuar. E o compre de mim é o momento em que você chama a pessoa para dar um próximo passo com você, para avançar no relacionamento, né? Oferecendo um produto ou um serviço. Tá? Eu vejo muitas pessoas que gastando tempo demais no me conheça, tá? Um tempo médio no goste de mim e pouco no compre de mim. Entende? E aí, pra mim, é onde tá o problema. Não balancia, né? Que aí o cara fala, não, eu preciso aprender tráfego. Eu preciso aprender mídias sociais. Vou ficar fazendo stories, e posts. Porque as pessoas precisam me conhecer. Entendeu? E pouco no
goste de mim, conversa. Como você se engaja numa conversa? Às vezes despreza o direct. Ah, mas eu vou falar com as pessoas no direct. Ah, mas eu vou ficar respondendo as pessoas. E aí quem ainda vai para isso, não oferece. Conversa, não chega a lugar nenhum. Não oferece o produto ou o serviço. Sem estratégia, nem pelo né? direct, nem ao vivo, nem por telefone, nem por vídeo, entendeu? Então, se perde nesse processo. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar no campo do sonho mesmo. Vendo todo mundo crescendo do lado dela. Vendo as pessoas, caraca, batendo palma pros caras que estão no jogo. E ela mesma ali, ó, chupando o dedo, entendeu? Por quê? Sonhando. Pô, mas e se acontecer? Pô, mas... E botando culpa. Ah, porque o meu tráfego, porque eu preciso de um sócio, porque eu preciso de aprender da ferramenta, porque eu preciso de não sei o quê. Aí sempre precisa, entendeu? Sempre vai precisar de alguma coisa. Eu também preciso de um monte de coisa. Continuo precisando, né? Tô precisando. Um cara de SEO, né? Estamos precisando, inclusive. Estamos precisando, cara. Mais consultor de venda, tô precisando. Tô precisando de um monte de coisa. Tô precisando de mídias mais engajantes. Tô precisando de um monte de coisa. Agora, isso me impede de avançar? Isso me impede de oferecer o meu produto todos os dias? Não. Uau. E aí é onde a gente separa o sonhador do realizador. É aí, nesse lugar. Quem realiza está em campo. Está dando a cara a tapa. Está oferecendo seu produto ou seu serviço. Está criando novas estratégias. Está pensando em inovação e executando, colocando em prática. É isso. Cara, muito bom você ter falado sobre isso. Essa dinâmica de fato, olhar para o futuro, né? Olhar para o objetivo, para o planejamento e colocar aquilo em prática. E, de certa forma, desviar dos empecilhos, né? Até porque o caminho ele não é um caminho simplesmente 100% suave, né? Tem desafio, né? Todo mundo tem desafio. A gente tem desafio, a pessoa que está iniciando hoje tem desafio, a pessoa que já está num estágio maior do que a gente tem desafio. Sim. Mas é olhar aquilo e falar, cara, eu sei que eu tenho um desafio, mas o desafio não me impede de avançar. É isso. E pegando um pouco desse ponto, né? Para não datar o podcast, né? Tá tendo o evento do Russell lá nos Estados Unidos. Eu tava. Já datou. Não, mas eu não vou falar a dinâmica específica, né? Mas é um internet marketer americano e ele tava contando um case de uma mulher que tem uma filha pequena. Comprou online? Tá vendo online? Não, tava formações específicas. As anotações lá, né? Aquelas paradas. Mas ele vai trazer depois as anotações. Tava contando um case de uma mulher que tinha. Tem vários caras, irmão. Ele tem uns contatos. É que eu tô no Brasil. Tipo, uma pessoa vai estar, pô, mas você tá no Brasil sabendo o que tá acontecendo no evento nos Estados Unidos? Mais ou menos isso, né? A gente não tá lá. A gente não tá lá pessoalmente, mas a gente sabe de tudo que tá acontecendo que tá lá. Tudo que tá acontecendo lá. Tá lá, mas não tá lá. E aí tava contando um case de uma mulher, né, com uma criança pequena que tinha feito um marco de $1 milhão, né, dentro de um e aí ele tava premiando. E aí essa dinâmica de que de fato tudo a mentalidade, né? Se a gente olha, por exemplo, talvez uma mulher aqui no Brasil, na mesma situação do que aquela pessoa lá nos Estados Unidos, né, eu vou estar generalizando aqui, né, mas de uma grande maioria, talvez aquela pessoa poderia falar assim, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu tô com uma criança pequena, entendeu? Ela olha para o desafio e o desafio ele acontece, ninguém está livre do desafio. Né? Mas eu acho que ter essa percepção, né? E no caso, por exemplo, agora eu não lembro exatamente o nome da mulher lá, mas ela não deixou que os desafios que ela tinha como uma mãe de uma criança, né? De um bebê, acho que 1 ano, 2 anos de idade, impedisse ela de executar o que ela tinha como negócio digital
e ter conquistado, por exemplo, $1 milhão em faturamento nos últimos 12 meses. Então, acho que entender que, independente do desafio, você precisa olhar para o teu objetivo, olhar para aquilo que você planejou e executar. Por quê? Porque ninguém vai ficar livre dos desafios da vida do empreendedor, né? É isso. Muito bom. Cara, muito bom, cara. E para a gente estar finalizando esse bate-papo, eu queria que você deixasse algo específico, algum direcionamento, né, alguma dica para essa pessoa, de fato, conseguir, né, parar de olhar, até porque, só complementando aqui, sonhar não é o problema, né? Eu acho que não executar que é o problema. Às vezes a pessoa, eu sou sonhador, as pessoas falam que eu não preciso, que eu tenho que parar de sonhar, né? Não, você tem que sonhar. Até porque a realização se dá, né, pelo sonho. Você precisa imaginar, você precisa saber para onde você vai. Então sonhar é bom. Qual é o problema? Sente, me agradece. Você vai não executar que é o problema, né? Então acho que entender que você precisa sonhar e continuar sonhando é fundamental. O que só não dá é não avançar e não continuar. É isso. Cara, minha dica aí para você que está nesse passo, né, é você entender que o futuro não existe. Legal. Se você tiver consciência de que o futuro ele não existe, você vai conseguir construir um futuro melhor para você, entendendo que o seu futuro ele é construído com a atitude que você tem hoje. Uau. É isso. Então, o futuro que você está colhendo, o que você colhe hoje é fruto do que você plantou ontem. E o que você vai colher amanhã é fruto do que você plantar hoje. Então, a minha recomendação para você é escolha plantar diferente, se você quiser colher algo diferente. Então, poxa, analise o que você vem plantando, passo prático. Analise o que você vem plantando. Quais são as atitudes, os hábitos, tudo que você tem feito que trouxeram você até aqui. Essas atitudes, hábitos e tarefas e coisas que você tem feito, elas são aquilo que você quer para o seu eu do futuro? Se não são, muda o que você está fazendo hoje. Se são, continua fazendo a mesma coisa. Vai na paz. Você vai colher exatamente em cima do que você está plantando numa proporção maior, né? Porque a colheita ela é sempre maior do que o plantio, né? Sim. Né? Então, tipo, planta vento, colhe tempestade, né? Ou seja, a colheita ela sempre vai ser maior que o plantio. Então faça isso. Entenda que a atitude hoje é o que vai fazer a tua colheita do amanhã. E uma coisa importante, não existe neutralidade. Então, não fazer nada não é uma opção. Sim. Não fazer nada já é alguma coisa. Sacou? Então, Muito não tem neutralidade no processo. Tá bom? Lide com o futuro que surgir das suas ações. Show de bola, cara. Muito bom, né? O que você precisa fazer agora, tá? Você vai, se você estiver assistindo pelo computador, você pega o seu celular agora, tira uma foto. Se você estiver, né, ouvindo aí pelo seu celular, tira um print e marca a gente nas redes sociais, né? Boa. Posta o @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, tá? Com a hashtag sonhos, tá? Coloca a hashtag sonhos que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Né? E também não se esqueça de curtir, né, o vídeo, seguir aí, se inscrever no nosso canal, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Se você estiver escutando aí pelos agregadores de podcast também, não se esquece de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Valeu.